No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas ferramentas básicas de finanças. Então, para começar a entender finanças, a gente tem que entender tempo e risco. Então, você prefere receber R$100 hoje ou R$100 daqui a um ano? Você prefere receber R$100 hoje. Você prefere receber R$120 daqui a um ano ou R$130 daqui a um ano? Com certeza, 130. Mas você prefere correr o risco desses R$100 que você tem hoje virar 80 daqui a um ano ou virar 70? Provavelmente você vai dizer, eu prefiro correr o risco dele virar 80 do que 70, obviamente. Então uma coisa vai estar interligada à outra. Quanto maior o potencial de valorização, a tendência é que o risco de queda, de desvalorização também seja maior. Então, se você compra uma ação, por exemplo, você corre um risco maior, mas você tem um potencial de ganho maior. Se você compra várias ações, por exemplo, 20 ações, você vai ter um potencial de ganho menor, mas um risco menor. Se você comprar um título público, você vai ter um risco menor, mas um potencial de ganho menor. E também nós temos que lembrar no tempo, então vamos dar o exemplo aqui de título público, que a curva normal seria algo mais ou menos assim. Então, aqui digamos que é o tempo zero e aqui é 10 anos. Então, se você empresta dinheiro para alguém e essa pessoa vai te pagar amanhã, você aceita receber menos. Mas se você empresta dinheiro para alguém e essa pessoa vai te pagar daqui a 10 anos, você quer receber mais. Porque o risco que você corre é maior, o grau de incerteza que você tem é maior. Então, duas coisas muito importantes em finanças, tempo e risco. Marcos, o que exatamente é risco? Nós podemos entender risco como volatilidade, como desvio padrão de uma ação, por exemplo. Então, você vai comprar Petrobras, ela tem um desvio padrão menor do que Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza é uma ação mais arriscada do que Petrobras. Mas se você for comprar, por exemplo, um ETF BOVA11, o BOVA11 tem um desvio padrão menor ainda do que Petrobras. Então, o BOVA11 tem um risco menor, tem uma volatilidade menor, tem um desvio padrão menor do que Petrobras. E se você for comprar um título, você vai ter um desvio padrão menor ainda, uma volatilidade menor ainda. Agora vamos para outro conceito muito importante, que é valor presente e valor futuro. Então você prefere R$100 hoje ou R$200 daqui a 10 anos? Bem, aí depende da taxa de desconto que você vai usar, e nós geralmente usamos a taxa de juros base de uma economia. Então digamos que a taxa de juros base da economia, por exemplo, um Tesouro Selic, aqui no caso do Brasil, esteja pagando 6% ao ano, num título que vai vencer daqui a 10 anos. Então, nós temos aqui a fórmula, nós temos 1 mais 0,06, que seria a taxa de 6% ao ano, vezes R$100. Ou seja, eu já escrevi aqui, daqui a 10 anos, esse valor aqui, ó, vamos substituir aqui, ó, aqui eu coloquei N, porque você pode utilizar vários períodos, então aqui a gente vai usar 10 anos, mas pode usar 5, pode usar 20, enfim. Então, digamos aqui num período de 10 anos, já vou substituir aqui no nosso próximo exemplo, 10 anos. Você aqui vai ter, eu já coloquei aqui no cantinho, 179. Então, R$179 a essa taxa de 0,6. Ou seja, você prefere R$100 hoje ou 200 daqui a 10 anos, você vai preferir 200 daqui a 10 anos, nessa taxa de desconto. Se essa taxa fosse maior, por exemplo, 9% ao ano, provavelmente esse valor daria mais do que 200 e daí você iria preferir ter R$100 hoje. Agora vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui nós pegamos o valor presente e jogamos ele para o futuro, o valor futuro. Aqui nós vamos pegar o valor futuro e trazer ele para o presente. Então vocês podem ver aqui que eu multipliquei e aqui eu só vou dividir. Mesmo período, 10. Eu já coloquei aqui para a gente também o valor no cantinho. Então ele vai ficar 111,6, tá certo? Só para não confundir vocês aqui, taxa de 6, assim como eu coloquei aqui, a taxa de 6. Ou seja, se eu pegar essa taxa de desconto e transferir esse valor de 200 para o presente,
esse valor seria equivalente a R$ 111,6. Seria acima de R$ 100. Então eu posso fazer um exemplo tanto com o valor presente e jogar para o futuro, quanto eu pegar um valor futuro e jogar para o presente. Então se eu te perguntar se você prefere R$ 100 hoje ou 200 daqui a 10 anos, você pode tanto fazer o exercício dessa forma, quanto dessa forma aqui. E nas duas você vai chegar à conclusão que você prefere R$ 200 daqui a 10 anos do que R$ 100 hoje a essa taxa de desconto. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Aversão a risco, algo extremamente importante. Então, quando você entra lá na sua corretora ou quando você vai investir, você tem lá várias perguntas que vão tentar identificar qual que é a sua aversão a risco. Se você é um investidor mais agressivo, mais conservador, se você é um investidor moderado. O que é basicamente essa aversão a risco? É o quanto você aceita de volatilidade, de desvio padrão. Se você aceita arriscar, ganhar mais, mas em contrapartida poder perder mais, ou se você quer ganhar menos, mas em contrapartida perder menos. Diversificação, muito linkado à aversão a risco. Então, por exemplo, se você compra uma só ação, digamos, vou comprar só Petrobras, o risco que eu estou disposto a correr tem que ser bem maior, porque o meu desvio padrão, a volatilidade da minha carteira vai ser muito maior. Mas se eu comprar, por exemplo, um índice, por exemplo, o BOVA11, o risco que eu estou disposto a correr é menor, porque a volatilidade daquela carteira, o desvio padrão que eu vou ter nessa carteira com o BOVA11 será menor. E se eu colocar em títulos públicos, será menor ainda. E aqui nós temos alguns estudos onde, a partir de, deixa eu colocar aqui, número de ações e desvio padrão da carteira. Então, quanto mais ações eu vou tendo, menor vai ficando o desvio padrão da minha carteira, ou seja, menor é o risco que eu estou correndo. E nós temos que, a partir de 20 ações, o risco que nós temos na nossa carteira é mais ou menos o risco de mercado. E o retorno que nós vamos ter na nossa carteira provavelmente também vai ser algo similar ao retorno de mercado. Ou seja, se eu comprar 20 ações ou eu comprar o índice Bovespa, provavelmente a volatilidade dessas minhas 20 ações vai ser algo muito próximo ao índice Bovespa. Ou se nos Estados Unidos você comprar 20 ações nos Estados Unidos, a volatilidade da sua carteira vai ser algo próximo ao S&P 500. E o retorno da sua carteira pode até ser maior do que o S&P 500, ou aqui no caso do Brasil, maior do que o Ibovespa, mas provavelmente será algo parecido, não vai fugir muito do retorno do Ibovespa ou do S&P 500. Agora, se você fizer uma carteira com menos ativos, então digamos que você faça aqui uma carteira com 4 ativos, o seu desvio padrão, a volatilidade da sua carteira vai ser maior, você vai correr um risco maior, mas também a sua chance de ter um retorno acima do índice de mercado, por exemplo, Ibovespa ou S&P 500, é maior. Ou seja, corre mais risco, tem potencial de ter um retorno maior, mas também tem o potencial de perder mais. E se você corre um risco menor, tem um potencial de retorno menor, mas tem um potencial de prejuízo também menor. Importante falar para vocês, nós chamamos isso aqui de risco das empresas e nós também temos um risco de mercado. Então, quando a bolsa cai como um todo, por exemplo, como a gente viu na crise do Covid, em começo de 2020, isso seria um risco de mercado, ou seja, está tudo caindo, todas as empresas basicamente caíram independentemente da empresa. E daí você tem um risco de empresa, ou seja, você tem um risco específico daquela empresa. Se eu comprar uma empresa, por exemplo, a Petrobras, pode ser que haja um escândalo de corrupção na Petrobras e a ação caia muito, mas as outras ações como um todo se mantenham no mesmo patamar, talvez até subam. Então eu estou correndo o risco específico daquela empresa. Então, o risco de empresa que eu estou correndo, à medida que eu vou acrescentando mais empresas, mais ações no meu portfólio, ele vai caindo. Mas o risco de mercado, ou seja, numa crise de 2008, na crise de 2020, quando o mercado todo cai, esse risco permanece. Por isso que não adianta você
diversificar, você pode ter 20, 30, 40 ações aqui. No momento em que houver uma crise igual a crise do Covid, ou houver uma crise igual a crise de 2008, a sua carteira vai cair mesmo assim. Quando você aumenta o número de empresas na sua carteira, você está diminuindo o risco da empresa. O risco de mercado continua. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.